Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, a gente vê nesses últimos dias alguns evangélicos dizendo que Jesus não vai vir agora porque ainda falta ser pregado o evangelho no mundo todo, e enquanto o evangelho não for pregado, Jesus não vai voltar. As pessoas fazem uma grande confusão com isso. Por quê? Porque a pregação do evangelho do reino, Mateus 24, versículo 14, não é tarefa da igreja. O evangelho do reino, que será pregado após o arrebatamento, ele será pregado pelos 144 mil judeus e as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Outra coisa, meus amados. Hoje é pregado na era da igreja. É pregado o evangelho da graça. O evangelho da graça. Agora eu faço uma pergunta. Hoje, com o avanço da tecnologia, hoje todo mundo tem computador. Hoje nós temos a internet. Hoje as pessoas têm o WhatsApp, as pessoas têm o Facebook, as pessoas têm Instagram, as pessoas têm Twitter. Será que o evangelho da graça, ele já não chegou aos 4 cantos da terra? É uma pergunta. Hoje, através do YouTube, você posta um vídeo no YouTube, você pode usar o YouTube para isso. Salmo 147, versículo 15, a tua palavra corre velozmente. Então hoje, através do YouTube, você alcança o mundo todo. A pergunta é, através do YouTube, será que o evangelho da graça, ele não chegou até os 4 cantos da terra? Até mesmo nas tribos mais remotas, nas tribos indígenas mais remotas, aonde já chegou a internet. Será que o evangelho da graça não chegou até essas pessoas? Então, meus amados, diante de Deus, ninguém terá desculpa. Quem não ouviu o evangelho da graça, hoje está sendo pregado o evangelho da graça, e como eu disse, através do YouTube, o evangelho da graça já chegou nos 4 cantos da terra. Mas quem ainda não tiver a oportunidade de ouvir o evangelho da graça e perder o arrebatamento da igreja, não precisa de se preocupar, porque Deus é misericordioso. Deus, ele não fica sem vozes no mundo, para que naquele grande dia do juízo final, ninguém possa ter desculpa diante de Deus e dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque logo após a saída da igreja no arrebatamento, termina-se então a era da graça. E aí então será pregado o evangelho do reino. Deus, ele não vai ficar sem vozes no mundo. Ele usa a igreja hoje para pregar o evangelho da graça. Após o arrebatamento, ele vai usar os 144 mil judeus, as 2 testemunhas do Apocalipse, para pregar o evangelho do reino. Então não existe essa história de dizer isso. Enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, Jesus não vai voltar. Isso aí foi um ensino errado que o sistema evangélico religioso passou para as pessoas. A pregação do evangelho, ela não é sinal para a volta de Jesus no arrebatamento da igreja. O único sinal que a igreja tem é Israel. Israel é o sinal da igreja. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Então os irmãos precisam de aprender de uma forma correta. Eu ainda vejo isso hoje em pleno século XXI, em pleno ano 2017, às vésperas do arrebatamento, porque nós estamos vendo aí os sinais acontecendo e as pessoas ainda estão dizendo essa coisa antiga, que enquanto o evangelho não for pregado, Jesus não vai voltar. Meu irmão, abra os olhos, acorde para a realidade.
Isso não é tarefa da igreja. Pregar o evangelho em todo mundo não é mais tarefa da igreja. A igreja já pregou o evangelho da graça. E o evangelho da graça já chegou em todo mundo através das redes sociais, através da internet. Qualquer canto do mundo que você chegar hoje, as pessoas sabem que é só abrir o computador lá, elas vão ver. Elas vão ver os pregadores do evangelho da graça. Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Agora o evangelho do reino, como eu disse, porque Deus ele não fica sem vozes no mundo, o evangelho do reino, ele será pregado após o arrebatamento da igreja. O evangelho do reino será pregado pelos 144 mil judeus e as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Então Deus nunca vai deixar de falar ao mundo. Hoje Ele está falando através da igreja. Hoje Ele está usando a igreja para evangelizar o evangelho da graça. Hoje nós estamos usando o YouTube, estamos falando no mundo todo através do evangelho da graça. Após o arrebatamento, Deus vai usar os 144 mil judeus e as 2 testemunhas para evangelizar o evangelho do reino. E elas vão pregar a chegada do reino de paz milenial na terra, meus irmãos. Então ninguém terá desculpa diante de Deus. Ninguém. Os 144 mil judeus, eles vão pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação, Mateus 24, versículo 14, e depois eles vão ser arrebatados. Na grande tribulação haverá o arrebatamento dos 144 mil judeus e depois o arrebatamento das 2 testemunhas. Hoje eles estão espalhados por judeu, mas após o arrebatamento, Deus vai levantar 144 mil judeus, 144 mil evangelistas para pregar o evangelho do reino. Nós temos que observar a palavra, e este evangelho do reino. O evangelho da graça hoje é pregado pela igreja. O evangelho do reino será pregado após o arrebatamento, dentro da grande tribulação, pelos 144 mil judeus e as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, meus irmãos. E Deus ele não fica sem vozes no mundo, ele está falando. Ele sempre vai falar. Deus é misericordioso, ele quer que todos se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Ele não fica sem vozes, Deus não fica sem vozes no mundo. Ele está falando através dos pregadores do Maranata hoje. Nós estamos pregando a chegada do arrebatamento. O arrebatamento da igreja está muito próximo a acontecer e vai acontecer. Logo após o arrebatamento, Deus irá levantar os 144 mil judeus e as 2 testemunhas e será pregado o evangelho do reino. Então você tem que entender as fases do evangelho. O irmão poderia perguntar assim, mas pastor, não é o mesmo evangelho? É o mesmo evangelho, só que em estágios diferentes. Hoje é pregado o evangelho da graça. A igreja, hoje é o papel da igreja pregar o evangelho da graça. O evangelho do reino não é papel da igreja. Quando a Bíblia diz que será pregado o evangelho do reino, é papel dos 144 mil judeus e das 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, dentro da grande tribulação. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos, que fica esse esclarecimento, que fica esse entendimento para nós, porque nós vemos muita confusão nisso aí. Muita confusão. Muitos crentes, até pastores antigos, dizendo isso. Nós precisamos, meus irmãos, de aprofundar no conhecimento das Escrituras. Nós temos que buscar o entendimento correto das Escrituras. Para que nós não ficamos aí a ver navios. Se nós ficar nessa aí, ó, enquanto não for pregado o Evangelho, Jesus não vai voltar, nós vamos ficar aí, irmão, a ver navios. Não, isso não é sinal para o arrebatamento. Pregação do Evangelho não é sinal para o arrebatamento, não. A pregação do Evangelho não é tarefa mais da igreja. A pregação do Evangelho do reino é tarefa dos 144 mil judeus e das 2 testemunhas logo após a saída da igreja. O sinal para a igreja é justamente Israel. Jesus disse, olhai para a figueira.
quando a figueira brotasse, estava perto. Então a figueira brotou em 47, 29 de novembro de 1947, meus irmãos. Uma geração bíblica são 70 a 80 anos, são 90, versículo 10. Então está completando 70 anos agora no dia 29 de novembro, 70 anos do Estado de Israel, da resolução 181. Então nós temos que estar antenados em Israel, porque o fim está próximo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.